paz do Senhor Jesus aos irmãos que estão atentos aí ao estudo da palavra de Deus. Estamos de volta com mais uma aula sobre a homilética, a arte de se preparar sermões. Hoje é a aula de número 3. Quem sabe hoje, nessa terceira aula, a gente já conclui esse estudo. E aí deixando para você as 3 aulas aí, curso completo de homilética, tá ok? Bom, vamos então aí para os slides. Recapitulando aqui de onde eu parei, né, eu estou aqui com vocês, Lucas 19, do 1 ao 10, vai narrar a história de Zaqueu e, como eu disse, né, eu, ao ler o texto, eu extraí as ideias do texto, tá? É bem verdade que o texto, ele aborda mais ideias. Essas foi o que eu tirei, mas você, né, estiver fazendo, com certeza conseguirá tirar outras ideias além do que estas que eu tirei, tá ok? Então eu tenho aqui os 10 versículos, eu tirei de cada um do versículo uma ideia, tá? E essas ideias é que vão formar então o tópico do meu sermão. Prosseguindo aí, então, tá ok? Isso aqui também já foi matéria dada, só recapitulando. Então os tópicos chamados pontos, né, são extraídos da ideia do texto, tá? Eles formam então a base do sermão e, portanto, deve ficar claro a base bíblica, ou seja, então para cada ideia aí, como vocês viram, né, eu coloquei na frente aí o versículo, tá? Então é interessante fazer isso aí, tá? E os tópicos devem responder ao tema, que a gente vai aprender agora como escolher o tema, tá? E nós vamos ver também a tese, o objetivo geral e o objetivo específico. Então, prosseguindo aí. Bom, deve ser frases curtas, né? Como vocês viram eu anotando aí. Não precisa ser uma repetição idêntica das ideias do texto, certo? Então as ideias servem para clarear, ampliar as possibilidades de bons tópicos para um sermão ou para vários sermãos do mesmo texto. Então, como eu disse a vocês, né, eu tenho lá 10 versículos onde eu tirei as ideias. Praticamente eu vou escolher 3 ideias que se interligam entre si, e essas ideias então que vai ser os meus pontos, meus tópicos aí da pregação. Pastor, o que que eu faço com os outros? Numa outra eventualidade, né, como você tem 10 aí, você pode pregar no mesmo texto com outras ideias, mas citando aí o mesmo texto. Tranquilos até aqui? Bom, vamos lá então. Devem ser claros, atrativos, facilitar a memorização, né? Então, os tópicos podem ser independentes e interligados pela frase da transição, ou interligados em si mesmo, apenas completados pela frase da transição. Então, a gente vai aprender ainda o que é tese, o que é transição, mas vamos passo a passo. Bom, pastor, como eu escolho o tema? Geralmente, nesse método que eu estou apresentando para vocês, o tema vem sempre depois, tá? Agora, se de repente você é convidado a pregar em uma determinada igreja, de repente a pessoa coloca o tema para você pregar em cima disso. Então, geralmente o tema ele tem um texto. Então, quando é nesse caso, você já tem um tema, você vai para o texto e vai fazer todo esse trabalho baseado num tema que você já tem. Mas quando você está, né, estudando um texto, ainda não tem um tema claro, esse tema sempre vai aparecer depois de você extrair as ideias. Vamos lá? Então, é o nome do título do sermão, né? Deve ser claro, curto e contemporâneo, sabe? Então, o tema deve prender a atenção dos ouvintes e aguçar a curiosidade. Então, o tema do seu sermão ele precisa ser claro, objetivo, mas ele deve despertar interesse. Então, já logo no tema, nós, através desse método, a gente consegue chamar a atenção
ou despertar a atenção dos nossos ouvintes, tá ok? É, aí, para cada tópico, né, do meu sermão, é preciso fazer o que? A interpretação. Acompanhou o raciocínio? Eu separei 3 tópicos, certo? Ou 3 pontos. Eu criei um tema em relação a isso, no final vocês vão ver como ficam. Então, a partir desse momento, para cada tópico, com ali os versículos especificados, eu vou interpretar. Amém? Escreve isso no papel. A interpretação é a exposição bíblica, até porque você já extraiu a ideia do texto, tá? Então você vai fazer essa interpretação, é a parte fundamental da pregação e é a oportunidade de você traduzir a Bíblia para os ouvintes. Então o que é a tradução? É você ler a Bíblia, entender a Bíblia e transmitir esse entendimento que você teve da Bíblia para as pessoas. Amém? Então, para cada ponto da minha mensagem, eu vou fazer a interpretação, certo? O que esse versículo está querendo dizer. Aqui os ouvintes vão julgar se valeu a pena ouvi-lo ou não. Daqui sai o alimento espiritual para os ouvintes. Lembrando que, se houver qualquer dúvida em relação a isso, pode deixar nos comentários que eu tenho o maior prazer de explicar, tá ok? Bom, um bom recurso para fazer a interpretação do texto é uma matéria que a gente conhece como a hermenêutica, certo? Ele deve se aplicar à hermenêutica. A hermenêutica nos dá condições de extrair a ideia do texto. A princípio, esse recurso que você já aprendeu de extrair a ideia é um recurso hermenêutico, tá? Então, é, na hermenêutica se extrai a ideia do texto, certo? Eu não posso colocar as minhas ideias no texto. Isso é errado. Tá? Então, a hermenêutica é uma ciência que nos dá condições, existem regras para isso, tá bom? Não vou entrar em detalhe agora, mas é muito bom você que prega a palavra de Deus ter uma noção básica, principalmente da hermenêutica, que é onde te dá condições de extrair, né, ou tirar as ideias que o texto quer dizer. Nunca force o texto, tá? Nunca use o texto para pregar suas ideias, como eu acabei de falar. Então, as ideias do Espírito Santo contidas no texto são melhores do que as nossas, com certeza, tá bom? Bom, vamos lá então. Tire para os seus ouvintes as verdades particulares e curiosidade do texto. É o que eu te ensinei a fazer ali no começo, tá? Então isso é um princípio hermenêutico, tá ok? Bom, então eu já consegui interpretar esse versículo. É bom fazer a anotação da sequência, né? Primeiro, é a interpretação, então você escreve interpretação, escreve ali a sua interpretação, tá ok? Argumentar, então eu vou argumentar isso, tá? Aqui você vai responder uma pergunta elíptica. O que eu tenho a ver com esse texto? Já viu quando você está pregando, você está narrando uma história bíblica? Nesse dado momento, muitas pessoas podem estar se perguntando, tá, mas e daí, o que que eu tenho com isso? Então, a argumentação vai responder essa pergunta. Você vai ligar essa pessoa com a realidade do texto. Amém? Então, isso é importante. Você fazer esse vínculo, né? Então, o que eu tenho a ver com esse texto? Então, mesmo que os ouvintes não falem, eles vão pensar, o que que eu tenho a ver com isso? Então, na argumentação, você vai ligar a pessoa com a realidade do texto. Mostrar para elas que aquilo que você está falando, que aquilo que está na Bíblia, está relacionado para aquele tempo que foi escrito, mas também serve para ela nos dias de hoje. Tá ok? Bom, na argumentação é a oportunidade de você envolvê-los na mensagem, como eu acabei de dizer, tá ok? Leve os ouvintes dentro da realidade do texto.
tire do texto os aspectos que são atuais para eles. Maravilha? Bom, então eu tenho lá o meu tópico, certo? Eu já anotei aqui a minha interpretação, o que o texto quer dizer, tá? É importante fazer isso para que você leia o texto e pregue aquilo que o texto está falando. Eu citei isso na aula teórica, que muitas pessoas leem um texto e não pregam aquilo que o texto está dizendo. Amém? Então, você extraiu, né, fez a interpretação, você argumentou a tradução, agora tem a ilustração. É aqui então que você tem que tomar um cuidado para não fugir do texto. Porque a ilustração, você pode pegar um texto bíblico, um outro texto bíblico, para ilustrar isso. Tá? Então, ilustrar é clarear as ideias expostas na interpretação, preparando o ouvinte para a aplicação. Então, o propósito de lançar luz, fornecendo o entendimento ao ouvinte. Então, ilustrar aqui pode ser um testemunho rápido, né? Pode ser um outro versículo que você vai jogar mais luz para o entendimento da pessoa, tomando cuidado de não partir para outra ideia, partir para um outro tipo de mensagem. Ok? Feito isso, então, isso anota a sequência aí, tá bom? Ah, ah, esse princípio, né, de ilustrar, ela descansa a mente do ouvinte, tá? Atrai a atenção do mesmo e ela quebra a monotonia do sermão, levando o ouvinte a pensar nas verdades da mensagem. A ilustração deve funcionar como uma mensagem do sermão. Amém, irmãos? Prosseguindo então aí. Bom, eu já fiz a interpretação, eu já fiz aqui a minha argumentação, certo? A minha ilustração, tudo no primeiro tópico do sermão, tá? Então, para cada tópico, por isso que a gente recomenda aí 3 tópicos, que é muita coisa a fazer em cima desses 3 tópicos aí, tá? Então, a interpretação, certo? A argumentação, ilustração e a aplicação. Agora, você vai aplicar esse texto na vida da pessoa. Então, depois de clarear as ideias com a ilustração, você deve aplicar as verdades pregadas às vidas dos ouvintes. Então, a aplicação é um apelo teórico. Você deve provocar uma decisão no ouvinte. Então, para cada tópico da sua mensagem, o ouvinte já tem que estar sendo comovido, né, já a entregar a sua vida a Cristo. Então, para cada ponto já deve ser um apelo feito para aqueles que estão ouvindo. Até porque, na época de eleição, os políticos têm mania de frequentar a igreja, não é isso? E eles não ficam o culto inteiro. Então, às vezes, numa eventualidade dessa, você pode aí no primeiro tópico da sua mensagem já ter ali uma mensagem em forma de apelo para que essa pessoa tome uma decisão. Porque se ele sair depois de terminar, antes de terminar a pregação, pelo menos aquilo já falou o seu coração. Amém, irmãos? É muito importante a aplicação, trazer para os dias de hoje, né? Bom, a aplicação é um convite à mudança, né? Então, se o sermão for evangelístico, e a gente vai ver no objetivo geral, que o seu sermão ele pode ser evangelístico, ele pode ser doutrinário, tá? Ele pode ser um sermão ético, quando você vai fazer uma palestra, falar de assuntos, né, cotidiano da vida social. Então, existem aí várias formas de sermão, né? Então, aqui no caso do sermão evangelístico, tá? O Espírito Santo poderá levar os ouvintes a uma decisão no primeiro tópico. Amém? Então, é um sermão de 3 tópicos. Você tem, em um sermão de 3 tópicos, você tem com aplicação 3 apelos teóricos e lá no final ainda o apelo final. Que maravilha, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Bom, feito isso então, como é que eu inicio a minha pregação? Eu já chego jogando tudo isso para a igreja? Não. O que nós temos de introdução, tá?
A introdução, ela deve provocar o interesse dos ouvintes. Deve ser evitado, na introdução, pedidos de desculpas. Sabe aquela ideia de que, ah, irmão, eu não sou pregador, né? Não espere nada de mim, né? Que aqui na minha retaguarda existem pregadores seletos, enfim, deixa disso, tá? Isso não é uma boa maneira, né, de se apresentar uma introdução, tá ok? Então evite desculpas, né? Fui pego de surpresa, não estou preparado. Não, o povo não tem culpa disso, tá ok? O que você deve fazer é confiar no Senhor e a sua introdução deve ser uma coisa positiva, tá? Porque se eu chego na minha aplicação dizendo para a igreja que eu não tenho nada a oferecer, que não espere nada de mim, eu já estou provocando nas pessoas um desinteresse para me ouvir, tá? Confia que o Senhor é fiel, amém? Que nos capacitou e capacitará para pregar a palavra do Senhor. Então, pedido de desculpas, promover mais do que o sermão encerra, certo? Antecipar o que se dirá mais tarde, nós somos tentados a fazer isso sempre, né? Piadas desagradáveis, né? Evite falsa modéstia, aquilo que eu acabei de falar, né? Não sou pregador, aqui tem pessoas mais seletas, escolhidas, mais preparadas que eu. Isso aí é falsa modéstia, mano, ok? Evite esse tipo de ilustração, de introdução, tá? Isso é importante saber. Bom, o exemplo da falsa modéstia, eu acabei de falar, né? Eu não sou digno de assumir este púlpito, eu não sou digno de falar a um auditório tão seleto, né? Elas são muito comuns nos púlpitos brasileiros, tá? A gente ouve muito isso nos púlpitos brasileiros, além de serem deselegantes, demonstram uma incompreensão teológica. Louvado seja Deus, amém? Bom, pois não há ninguém digno de pregar a palavra de Deus. Essa é a grande verdade, tá? As desculpas são impróprias para o púlpito, tais como eu fui convidado de última hora, né? É comum a gente ouvir isso. Geralmente funcionam como motivo demais para ser elogiado, né? Porque às vezes a pessoa até estudou, né? Ele até tem algo para pregar, mas ele quer dizer isso para dizer assim, nossa, você não estava preparado, né, e tal, pegou de boa hora, mas pregou muito bem. Ele quer receber, às vezes, elogios por causa disso. Então, o pregador, ele quer deixar bem claro, o pregador quer deixar bem claro que se fosse convidado com antecedência, seria melhor ainda do que ele apresentou. E a gente vê isso muitas vezes, né? Bom, a frase de transição. Então, eu tenho três tópicos aí, né? Quando eu fizer tudo isso, a interpretação, a argumentação, a ilustração, a aplicação, certo? Eu fiz aqui a minha introdução. A introdução pode ser um resumo daquilo que você quer falar. Por isso que na aula teórica tem aquela parte de você ler várias vezes o texto, você tem que criar o hábito de resumir o texto no máximo 10 palavras. Então, na sua ilustração, você pode apresentar esse resumo, o que, que o texto vai dizer, tá bom? Então, a palavra de transição é sempre aquela frase que você vai passar de um ponto para outro, né? Geralmente, as frases são essas, né? O meu primeiro ponto, né? O meu primeiro tópico é, entendeu? O segundo ponto, o segundo tópico é. Então, a sua mensagem tem que ter começo, meio e fim. Então, a pessoa vai acompanhando o seu raciocínio. O primeiro tópico, o segundo tópico e a parte final. Então, a pessoa já sabe que já chegando à parte final do seu texto. Essa, então, é a frase de transição, tá? Bom, conclusão, né? Acho que ficou fora um pouco aí do. Então, na conclusão, os ouvintes poderão avaliar se valeu a pena ou não o sermão, certo? Quando anunciar a conclusão, é muito chato, irmão, quando a pessoa fala, já estou terminando, já vou terminar e não quer que acaba, né? Principalmente quando o pregador fala assim, olha, eu não vou cansar vocês. Ah, quando o pregador fala isso, pode saber. Então isso é chato muitas vezes, né? Irrita as pessoas. Quando você anunciar que está acabando, realmente seja breve, né, nas suas conclusões, tá ok?
porque a pessoa sempre anuncia: estou encerrando, vou acabar, estou acabando, e nunca acaba, e as pessoas ficam incomodadas com isso. Então, quando anunciar a conclusão, cumpra, tá? Simples assim. Não é bom que a conclusão seja maior do que qualquer parte da argumentação. Então, a minha conclusão não pode ser maior de qualquer parte daquela argumentação que eu fiz. Amém, irmãos? A conclusão não pode ser abrir uma outra pregação. Então, tudo isso é importante analisarmos, tá ok? Bom, aí eu tenho então, né, uma recomendação importantíssima, que um bom sermão não precisa mais que 30 minutos. Amém? Bom, lembre-se que sermão é alimento. Amém, irmãos? E alimento demais faz mal e é pecado, certo? Então, às vezes a pessoa tem uma mensagem e ela quer entregar tudo de uma vez, né? Então nós aprendemos que às vezes é até bom deixar o pessoal com fome um pouquinho, né? Porque eles vão querer te ouvir outra vez. Então eu tenho lá meia hora, 30 minutos para pegar, de repente o esboço que você preparou é para mais que isso. E aí a pessoa quer passar da hora, quer entregar tudo que registrou, né? A gente tem um tempo. A Bíblia diz, irmãos, que tudo tem que ser com ordem e decência. Então o culto, ele tem hora para começar e tem hora para acabar. Quando passa dessas circunstâncias, vira desordem, bagunça. Amém? Então, procure ser fiel ao horário do culto, ao tempo estimado da pregação, né? A gente sempre costuma ensinar os obreiros que uma, uma saudação, né, 3 minutos. Amém? Uma palavra, 5 minutos. Né? E aí a pessoa vai dar uma saudação para a igreja, ele fala, dá testemunho, canta, né? Então ele acaba tomando, né, eh, o espaço de outras pessoas terem oportunidade. Então seja fiel aí ao horário, siga isso à risca, amém? Quando no final, se o Espírito Santo quiser tomar a igreja e ficar uma coisa incontrolável, é outra coisa. Mas a princípio siga aí, tá? As ordens do culto, isso é importante. Então, lembre-se que sermão é alimento, né? Então, uma boa proporção para um sermão de 3 pontos seria, olha só, 3 minutos para a introdução, 8 minutos para cada ponto, né? E 3 minutos para a conclusão. Então, é isso aí, tá ok? Bom, deve-se concluir todo o sermão, tá? Dentro desse espaço de tempo, tá? De preferência positivamente. Amém? É, não se deve fazer da conclusão um novo sermão. A gente ouve muito isso aí, com pensamentos novos, tá? Não use desculpas na conclusão. Elas são piores do que na introdução. Amém, irmãos? Tome isso, siga isso. Recapitular os pontos é uma boa maneira de concluir, devendo sempre aplicar à vida dos ouvintes. Amém? Bom, uma outra maneira de concluir o apelo, né, é fazendo o apelo, né, ou a exortação para produzir a reação, tá? Então, quando nós aprendermos aí identificar o objetivo específico, é aquilo que você vai pregar e aquilo que você espera do seu ouvinte. Então, todas as vezes que nós formos pregar, nós temos que ter convicção daquilo que nós vamos falar. Isso é bom você anotar. Eu vou pregar sobre isso e espero isso do povo. Porque no seu apelo, na sua conclusão, você vai apresentar o que você espera do seu ouvinte. Então, se você está pregando sobre salvação, o apelo vai ser convidar as pessoas a vir à frente para receber a Cristo como Salvador. Amém, irmãos? Então, é importantíssimo o objetivo específico. Todas as vezes que você preparar um sermão, você precisa ter em mente, assim, de uma forma bem clara, o que é que você vai pregar e o que você espera do seu ouvinte, tá? Então, o pregador virtuoso saberá sempre a hora certa de parar e como fazê-lo. Amém, irmãos? Então, essa é a grande verdade, né? O pregador virtuoso saberá sempre a hora certa de parar. E muitas vezes ele já entregou aquilo que Deus deu, mas não deu 9 horas ainda. E aí, para preencher o tempo, né, ele usa aquela expressão que a gente disse, fica enchendo de linguiça. Amém, irmãos? Então, se você já percebeu que pregou
certo? Já entregou tudo aquilo que Deus deu e porventura não deu 9 horas ainda, não se preocupe. Tenha a sensação de que você entregou a palavra de Deus e aquilo que o Espírito Santo de Deus vai fazer é com ele. Amém? Então, sempre seja honesto no apelo, tá? Quando anunciar a conclusão, cumpra a sua palavra, não fique enrolando, pois os ouvintes se preparam para o fim da mensagem. Amém, irmãos? Não permita que eles sejam enganados. Assim como na passagem de um ponto para o outro, há pregadores que ficam circulando, dando intermináveis voltas, por não saberem planejar uma boa frase de transição. Então, se a conclusão não for planejada, o pregador fica em apuros. Planeje com zelo e conclua todo o texto. Maravilha? O apelo, né? Então, o apelo ele deve ser claro, específico, breve, baseado no argumento forte da mensagem, e o apelo deve ser feito com dependência espiritual, com fé, otimismo, tá? Convicção, né? Tem pregador que não tem convicção naquilo que ele prega. Nem ele mesmo acredita no que está pregando. Então, na hora do apelo, é da hora de demonstrar convicção, fé, otimismo, né? Cortesia, honestidade. Não deve ser longo, né? Seja positivo, natural, compassivo e sincero. Varie nas formas, use a inteligência. Amém? Bom, não devemos pregar novamente na hora do apelo. O que a gente mais vê por aí é isso. Tá? Ele, na verdade, é uma oportunidade para cada ouvinte manifestar o resultado na sua vida, da pregação, como acabou de ouvir. Não devemos constranger as pessoas, certo? A querer assumir o papel do Espírito Santo. Isso aqui, irmãos, todas as vezes a gente vê, né? Então a pessoa faz um apelo e não vem ninguém, ele começa a apelar. Ele quer fazer o papel do Espírito Santo. Fez um apelo, uma, duas vezes, não veio ninguém, irmão. Ora ao Senhor, peça ao Deus que dê oportunidade, nova oportunidade, tá? Então as pessoas começam a constranger as pessoas, inventar histórias que de repente não é verdadeiras. Amém? Então não devemos constranger as pessoas no apelo. Amém? As pessoas têm que tomar uma decisão por livre e espontânea vontade e não por livre e espontânea pressão, né? Louvado seja Deus por isso. Bom, alguns pregadores se sentem extremamente desconfortáveis se fizer apelo e ninguém se decidir. Aí corre o risco de inventar e-mails para a pessoa tomar decisões, tá? Pregar é o máximo que podemos fazer. Converter é obra do Espírito Santo e não provoque decisões sem que haja conversão. Amém, irmãos? Bom, então, para esse tópico aí, para esse tema que eu escolhi, para esse texto que eu escolhi, do capítulo 19 de Lucas, falando sobre Zaqueu, eu coloquei assim, olha, princípios certos de grandes vitórias, né? Qual que é a minha ideia central do texto? Então, a ideia central do texto é aquilo que você vai pregar e aquilo que você espera. Então, Zaqueu procura ver quem era Jesus. A ideia central é o resumo do texto. É tentar resumir o texto no máximo 10 palavras. Então, meu tema, princípios certos de grandes vitórias. Qual que é a ideia central do texto? É essa, não tem outra, não tem como eu pregar outra coisa. Então, de que maneira eu resumi o texto? Zaqueu procura ver Jesus de cima de uma árvore, não é isso? Desce e leva-o para casa e encontra a salvação. Amém, irmão? O objetivo geral aqui do meu sermão, ele é devocional, ele não é evangelístico, é devocional. Devocional leva as pessoas a se aproximarem de Deus. Amém? Olha que interessante. E objetivo específico, né? São anotações que você faz lá no começo, né? É destacar os meus ouvintes que o princípio de grande vitória de Zaqueu. Então, qual é o meu objetivo específico? É aquilo que eu vou pregar e aquilo que eu espero do meu ouvinte. Então, nesse texto aqui, qual é o meu objetivo específico? O meu objetivo específico é destacar para os meus ouvintes, certo? Alguns princípios de grande vitória de Zaqueu, para que os mesmos alcancem grande vitória. Amém? Esse é o meu objetivo específico. Eu tenho que ir para a igreja convicto de que eu vou conseguir convencê-los em nome do Senhor, né?
tese, é importante a tese, é sempre uma frase que no meio da pregação a gente pode soltar, é sempre uma palavra afirmativa, né? Isso é importante. Zaqueu é um grande exemplo de vencedor. Uma vez ou outra, dentro da minha pregação, eu posso estar citando essa tese. Olha, Zaqueu é um grande exemplo de vencedor. Se a pessoa sair daquela pregação, daquele culto, pelo menos com essa tese na mente, mas já é um caminho andado, né? Zaqueu é um grande exemplo de vencedor, tá? Então, eu tendo essas informações, né? A introdução e os tópicos. Amém? Então, como ficou, então, os meus tópicos aqui, né? Primeiro, né? Lutar pelos sonhos. Isso aqui eu tirei lá daquelas ideias, lembra? Eu escolhi 3 tópicos aí, certo? Então eu escolhi lutar pelos seus sonhos, certo? O segundo é aproveitar bem as oportunidades. Se você olhar lá naquele tópico das ideias, você vai encontrar esses 3 aqui. Não peguei em ordem aleatória, mas os que eu peguei, eles se interligam entre si, tá bom? Então, o primeiro, lutar pelos sonhos. Ele lutou pelo sonho, pelo objetivo, sim, certo? O segundo, aproveitar bem as oportunidades, ele aproveitou. Veja que eu coloquei o versículo aqui, ó, o verso 2, né? Lutar pelos sonhos, verso 2. Então, se eu ler o verso 2 lá, eu vou conseguir identificar que ele lutou, certo? Pelos seus sonhos. O segundo, então, aproveitar bem as oportunidades. Aqui eu aproveitou a oportunidade? Sim. O terceiro princípio de vitorioso de Zaqueu nos ensina enfrentar o obstáculo com honestidade. Verso 2 a 8. Amém, irmãos? Então eu espero que você tenha aprendido aí. Então, como é que ficaria aí? Então, o meu tema: princípios certos de grandes vitórias, Lucas 19, de 1 ao 10. Tá? Isso que eu vou levar para a igreja. Introdução. O mundo da política, olha só o que eu escrevi como introdução, que eu posso estar passando isso para a igreja, né? Isso aqui é minha, você pode fazer a sua. Então, o mundo da política, do esporte, traz grandes histórias de brilhantes, de vencedores. Vencer é uma necessidade básica do ser humano. Eu estou fazendo aqui né, uma introdução. Então, eu estou falando algo da vida de Zaqueu, né? Se perdermos em toda a área da nossa vida, certo? Nos enclausaremos no nosso impetuoso complexo de inferioridade. No mundo capitalista, quase tudo se resolve na competição, não é isso? Empregos, faculdades, escolas primárias, né? Tem quem ganha, tem quem perde, mas nem sempre ganhar é tudo. Tem vencedores que usam princípios vergonhosos para atingir a vitória, ou seja, às vezes passando o outro para trás, enfim. Então é o caso de atletas drogados, né, ou de políticos corruptos, certo? E aqueles que usam de estimulante para vencer uma prova, enfim. Então, eu estou citando aqui algo, né? Então, o diabo ofereceu a Jesus uma vitória sem cruz. Quando ele desce da cruz, salva nós e a ti mesmo, né? Se Jesus aceitasse, a humanidade nunca mais teria motivos para comemorar qualquer vitória. Mas Jesus preferiu a vitória cruenta e dolorosa, mas honrosa. Nesta oportunidade, quero falar de princípios vitoriosos de Zaqueu. Zaqueu é o personagem mais injustiçado da Bíblia. Então, nós vemos aí, né, que com tudo isso é, ele é citado como ladrão. Todo mundo, quando fala de Zaqueu, pensa num baixinho ladrão. Acho que é essa que a imagem que vem na mente, o que eu estou colocando aqui. A imagem que muitas pessoas têm é que Zaqueu é o baixinho ladrão, né? Mas as pessoas esquecem que ele foi um homem vitorioso. Ele soube reconhecer o seu erro. Ele soube eh, se comportar de uma maneira que Cristo entrou na sua casa para oferecer a salvação. Amém, irmãos? Então, nós temos aí, tá? De como a gente pode apresentar, tá ok? Esse estudo. Eu espero, tá, irmãos, que esse estudo aqui, né, sirva para o seu crescimento espiritual, tá? São técnicas que, se aplicadas de forma correta, elas funcionam. Amém? Tem pessoas que têm dificuldade, né, de achar que aplicar técnicas
o Espírito Santo não opera, ele opera sim, porque na hora da interpretação, da argumentação, é ele que vai ajudar, é ele que vai convencer as pessoas do erro, do engano. Então as técnicas nos ajudam a organizar a mensagem, porque tem pessoas que têm até uma mensagem para pregar, só que ela não sabe organizar as ideias, as mensagens. Então esse recurso te dá essa condições de você ter um texto para pregar, organizar as ideias, o que que você vai falar no começo, o que que você vai falar no meio, o que que você vai falar no fim, tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Volto a dizer que se surgir alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que estou disposto a te ajudar. Amém?